Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Havia uma menina que ela era uma jovem, na verdade uma adolescente, e ela era muito boa no skate. Ela gostava de andar de skate para cima e para baixo, e ela começou a participar de alguns campeonatos, ganhar vários campeonatos e ficar muito famosa. Só que ela começou a treinar para um grande campeonato, e ela treinava e ela assim abdicou de muitas coisas para conseguir chegar na melhor forma possível nesse campeonato. Até que então chegou o dia do grande campeonato. E ela ali andando de skate na sua volta ali, fazendo tudo certo, todas as manobras indo bem, com grandes chances de medalha, ela na sua última manobra, ela cai. E naquela queda ela já fica completamente frustrada, completamente triste. E ela sai dali da pista e ela ali é consolada pelas suas adversárias. É o caso que aconteceu na última Olimpíada da Misugo Akamoto, uma japonesa que estava com grande chance de medalha e caiu na sua última manobra. Teve outros casos nessa última Olimpíada, não sei se você chegou a acompanhar, mas da Sifu Hassan e entre outros que marcaram muito as Olimpíadas esse ano. Só que, na verdade, o que eu gostaria de falar é que atletas de alto nível, de alta performance, que treinam sua vida inteira para conseguirem ali desempenhar o melhor papel ali na competição, ainda assim eles estão propensos a falhas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje, sobre quedas, sobre falhas, sobre pecado. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 51, um salmo de Davi que diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os seus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário tu daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a Sião, segundo a tua bondade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Vamos orar? Ó Pai, eu agradeço por essa oportunidade de expor a Tua Palavra e eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento, ó Pai. Usa-me, Deus, e que a Tua Palavra seja exposta aqui de maneira verdadeira, íntegra e fiel, ó Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém, Deus. Davi, que escreveu esse salmo, foi um cara muito especial, um grande rei de Israel, alguém que passou ali por muitas coisas, que enfrentou feras ferozes, né? Alguém que passou ali por um grande reinado, alguém que ficou muito famoso e muito popular, um grande rei. Teve muitos momentos bons e momentos ali de triunfo, de vitórias, de conquistas. Mas Davi, certo dia, ele estava no seu palácio. E ali no seu palácio ele começa a dar um passeio pelo terraço. Então ali no passeio ele começa a olhar em volta e ele vê uma mulher tomando banho. E essa mulher era Batseba, e fala o texto lá em 2 Samuel 11 que Batseba era muito formosa. Davi, então encantado, ele tenta descobrir quem era, ele descobre que era Batseba, mulher de Urias. Mesmo assim, Davi manda chamar ela para o seu palácio e se deita com Batseba. Logo chega ali um tempo onde chega uma notícia para Davi, que Batseba estava grávida.
Havia um grande problema em Israel, havia um grande pecado de Davi, mas Davi era um cara estrategista, um cara que era sábio, que sabia lidar com as situações, e Davi pelo menos achou que saberia lidar com essa. E ele começa então bolando um plano. Ele manda chamar Urias, que era o esposo ali de Batseba, que estava na guerra, e ele fala para Urias: olha, Urias, vai lá e deita com a sua mulher, você merece, você estava lá lutando. Mas Urias, um cara íntegro, um cara verdadeiro, ele fala: não posso me deitar com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão em guerra. Davi então tenta uma segunda estratégia. Davi embebeda Urias para que ele, enfim, deite-se com a sua mulher. Mas isso também falha. E Davi então faz um plano um pouco mais assim específico e maior. Ele pega e manda uma carta para Joabe, que era o líder do comandante, o comandante, né, ali do exército, e fala para Joabe: olha, Joabe, você vai pegar Urias e coloca ele no lugar mais difícil, o lugar que a batalha está mais acirrada, e manda com que o resto do exército recue para que Urias morra. E isso acontece. Urias morre. Então Davi pega Batseba, toma como sua mulher, Batseba dá a luz, e tudo então parece que está dando certo. Tudo parece que agora vai caminhar em paz, porque Davi conseguiu ali resolver ali a situação complicada que ele se encontrava. Mas diz o texto que aquilo que Davi fez foi mal perante aos olhos do Senhor. Então o próprio Deus envia Natã, um profeta, para conversar ali com Davi. E Natã chega para Davi e conta uma história para ele. Diz para Davi: Davi, haviam 2 homens, um muito rico, muito poderoso, ele possuía muitas terras, muito gado, ele era bem rico. E havia um outro homem que ele era mais pobrezinho, ele não tinha muitas coisas. Na verdade, ele só tinha uma cabritinha. Só que essa cabritinha era como se fosse ali um animal de estimação. Ela comia do seu prato, ela dormia com ele, e era ali um animal que ele tinha muito apreço. Mas o homem rico, certo dia, ele recebeu um visitante. E ao preparar ali um almoço, um jantar, um churrascão ali para o seu visitante, ele pegou e ao invés de pegar ali do seu próprio rebanho, ele vai e toma a única cabritinha que o homem pobre tinha. Davi então fica indignado, irado, e ele fala: como assim? Esse homem merece morrer e deve restituir 4 vezes mais. Natã, cheio de ousadia, ele fala para Davi: esse homem és tu. Esse homem és tu, Davi. O Senhor te deu poder, o Senhor te deu fama, o Senhor te deu riquezas, o Senhor te deu mulher, o Senhor te deu tudo, e se algo mais você precisasse, certamente o Senhor te daria. Mas ainda assim você tomou uma mulher que não era sua e matou Urias. Por isso que a espada não vai te apartar da sua casa. Davi, ele teve isso, né? Consta lá na história que várias consequências aconteceram na casa de Davi. Mas ao ser confrontado ali por Natã, Davi então exclama: eu pequei contra o Senhor. É nesse contexto, é paralelo a isso, que esse texto que nós lemos se encontra. Essa é uma declaração, um salmo de Davi nesse contexto. Davi sabe que pecou. Davi entende que o seu pecado é grande demais, por isso ele usa 4 vezes, na verdade 4 expressões ali nesse salmo. Ele diz que ele pecou, ele diz que sobre a transgressão, sobre sua iniquidade, e ele fala que fez o que é mal perante o Senhor. Para mostrar que o seu pecado realmente era algo muito profundo, muito amplo, e Davi sentia isso. Ele sentia como se os seus ossos estivessem esmagados, como se de fato havia um peso sobre ele. E Davi então ali ele começa a exclamar o salmo. É interessante para nós olharmos que na história Davi pecou contra Deus, mas a realidade é que nós também pecamos contra Deus. Quantas vezes nós fazemos aquilo que desagrada ao nome do Senhor? Quantas vezes nós fazemos aquilo que é contrário à sua palavra? Eu me lembro quando eu era adolescente e estava numa fase bem complicada na minha vida, né, bem constante e tudo mais. E eu lembro que eu estava num culto e de repente eu estava ali levantando a mão e estava sendo tudo uma bênção, sabe? Chegou o apelo, estava lá de joelho, estava lá pedindo perdão, estava tudo bem com Deus, e de repente eu fui embora, eu estava ali, me encontrava ali no meu quarto,
uma vida completamente depravada. Passou assim pouco tempo depois do culto e eu já me encontrava virando as costas para o Senhor. Sim, num momento eu estava de pé, no outro eu estava caindo, pecando e não estava tão aí para o Senhor. Num momento eu estava de joelhos ali adorando ao Senhor e num outro momento eu não estava nem aí para o Senhor. E ali, naquela noite, naquele dia, eu estava deitado, aquilo me corroendo, porque eu sabia que eu não estava vivendo de uma forma certa com o Senhor. Eu lembro que veio o refrão de uma música para mim, que dizia: Ei Jesus, o que o Senhor vê quando olha para mim. Ei Jesus, o que o Senhor vê quando olha para mim. E aquilo perturbava o meu espírito. E a ideia é que se no momento eu estava bem com o Senhor, no mesmo dia eu estava mal, eu não conseguia entender isso, essa crise de que alguém que estava de pé e alguém que estava caído. A verdade é que nós caímos, nós pecamos contra Deus, nós falhamos no decorrer da nossa vida. E eu não sei qual é o seu pecado, eu sei quais são os meus pecados, mas eu gostaria que você refletisse hoje. Será que você tem feito aquilo que desagrada aos olhos do Senhor? Aonde você tem estado que você não deveria estar, para onde você tem olhado que você não deveria olhar, o que você tem feito que você não deveria fazer. Sabe, será que nós temos passado tanto tempo nas redes sociais assistindo filme, assistindo série e não temos dado atenção para o Senhor? Será que nós temos reclamado de tudo, de todos? Será que nada tem sido bom e dia após dia nós temos murmurado pelo aquilo que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos andado ansiosos a tal ponto de não confiarmos naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas? Será que nós temos passado tempo mais com amigos ou em lugares do que com o próprio Deus? Será que nós temos olhado para a palavra de Deus e já não conseguimos mais meditar nela, mas só querer extrair sermões e palavras, mas nada que impacte as nossas vidas? Como que nós temos olhado, como que nós temos vivido diante do Senhor? Quando o Senhor olha para nós, o que o Senhor vê? Será que o Senhor se agrada de nós ou será que o Senhor desagrada de nós? Qual que é a nossa vida, o que você tem feito que não agrada ao Senhor. Eu queria que você refletisse comigo, porque nós também fazemos aquilo que o Senhor que desagrada aos olhos do Senhor. Nós também pecamos contra o Senhor. Davi pecou, mas a boa notícia é que o Senhor perdoou os pecados de Davi. Quando nós olhamos ali para esse salmo, nós vemos que Davi não tinha muitas coisas, Davi pecou contra o Senhor. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Davi confessa que pecou contra o Senhor, mas Natan ele professa que Deus perdoou os pecados de Davi. E assim também é no Salmo. O Salmo é uma expressão de que Davi sabia que ele tinha pecado, mas é uma expressão de alguém que se achega à misericórdia e ao amor do próprio Deus. Porque é assim como diz lá em Provérbios 28, aquele que oculta o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e o deixa, esse encontrará misericórdia no Senhor. Que assim também Davi fez. Davi confessou o seu pecado diante do Senhor e nele encontrou perdão, encontrou graça, encontrou perdão em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi aquele que veio para perdoar os pecados do povo. Jesus Cristo foi aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. Jesus Cristo veio aquele que veio até nós, aquele que veio em humildade, aquele que curou, que transformou, que deu vista aos cegos, que fez com que os mudos pudessem falar, os surdos pudessem ouvir, aquele que deu lugar à mesa para aqueles que eram rejeitados, aquele que fez com que vidas pudessem agora se sentir valorizadas, que órfãos se tornassem filhos, que escravos se tornassem livres. Jesus Cristo transformou a vida de todas as pessoas, mas ainda assim crucificaram o Filho de Deus. Nós o crucificamos. E na cruz do Calvário, Jesus levou os meus e os seus pecados. E na cruz do Calvário, Jesus levou os pecados de Davi, para que Davi pudesse ter vida perante ao Evangelho, perante a Jesus Cristo. Só que a cruz não foi fim, a cruz não acabou, não foi o final da história. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos e hoje ele vive. E assim como ele perdoou os pecados de Davi, hoje ainda ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa o meu e o seu pecado. Mas há uma postura, há uma ação que eu e você precisamos ter, que nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender daquilo que fizemos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos confessar isso diante do Pai. É como um menino
um menino, um garoto que está quase chegando ao seu aniversário. E havia esse garoto que o nome dele era Bob, e o Bob, certa vez, ele estava ali chegando ao seu aniversário e o seu pai resolveu presenteá-lo. E seu pai o levou para o shopping, e ali no shopping ele falou, olha, Bob, escolhe o que você quiser, porque é o seu aniversário, ali você merece, você foi um bom menino, você agiu de uma forma boa. E o Bob então ele vai numa loja meio cara, mas ele escolhe um moletom lindo, que ele sabia que todo mundo ia gostar, um moletom branco ali, assim, o Bob estava apaixonado por aquele moletom. Chegou então no dia seguinte, quando o Bob foi na escola, ele foi todo assim, felizão, porque ele ia encontrar os seus amigos, ele ia mostrar o moletom novo. Chegando na escola, no corredor ainda, ele tromba com um outro garoto. Mas esse garoto, ele estava tomando café, e esse café vira em Bob e suja todo o seu moletom novo. Bob fica chateado, Bob fica na verdade irado com aquele garoto, porque aquele garoto saiu, nem pediu desculpa, não estava nem aí para ele, e o Bob agora se via todo sujo de café. Bob então bom um plano. Bob vai até aquele garoto e rouba o moletom daquele menino. Bob pega aquele moletom e vai embora para casa. E agora com o moletom daquele garoto, ele vai indo para casa, só que o Bob foi alguém que ouviu que ele não deveria mentir, que ele não deveria falar mal dos outros, que ele deveria amar o seu próximo, alguém que ele deveria viver em verdade. Só que Bob não estava sentindo isso. Bob tinha acabado de roubar o moletom daquele garoto. E Bob começa assim, se agitar, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar arrependido daquilo que fez. E chegando na casa dele, a primeira pessoa que ele tromba, que ele encontra, é o seu pai. Seu pai então olha para o Bob e fala, ei Bob, que moletom é esse? Não foi o moletom que eu te dei, que você estava dando com esse moletom. Bob então olha para o seu pai e começa simplesmente a chorar e a confessar o seu pecado. Bob começa a contar toda a história daquilo que tinha ocorrido e aquilo que ele fez e pediu perdão e estava arrependido daquilo que ele tinha feito. O pai então orienta o seu filho falando, olha, eu vou te levar lá na escola e você vai então devolver o moletom para aquele garoto e vai pedir perdão para ele. Então Bob ele aceita isso e ele vai até a escola, o pai vai levando ele, só que antes de chegar na escola o pai resolve passar novamente no shopping. E naquele shopping o pai entrega um dinheiro pro Bob e fala, olha, vai lá e compra outro presente para você. Porque você não precisa roubar, você não precisa pegar aquilo que não é seu. Eu tô te dando, eu que tô fornecendo todas as coisas. Você pode confiar em mim. Seja generoso, assim como eu tô sendo com você. E aí Bob então vai com isso no coração, ele chega no shopping e aí ele compra um moletom para ele, mas ao invés de comprar um moletom só para ele compra 2 moletons, um para ele e um para aquele garoto. Ele vai na escola então, devolver o moletom daquele menino, ele devolve e dá um outro de presente. Aquele menino fica feliz, fica meio chateado porque o Bob tinha roubado o moletom dele, mas fica feliz por ter ganhado um outro. Só que ele já tinha contado para a diretora que o moletom dele tinha sumido. Então, Bob ele pega e tem que ir lá e reportar tudo o que aconteceu para a diretora e ele toma uma suspensão. Mas mesmo sendo punido por aquilo que fez, Bob tinha uma paz e uma consciência limpa, sabendo que aquilo que ele tinha feito era o correto. Talvez essa seja uma história simples, uma história muito rotineira, mas é uma história que nos ensina muito. Porque assim como Bob, nós também falhamos, nós também pecamos, nós também agimos de uma forma errada. Só que se nós confessarmos nossos pecados diante do nosso Pai ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E ele não só perdoa os nossos pecados, como ele nos capacita. Nos capacita primeiro a pedir perdão para aquele que nós ofendemos. Pedir perdão pelos nossos pecados. Ele nos capacita a agir diferente. Se antes nós éramos aqueles que roubávamos, agora nós somos aqueles que damos. Se antes nós éramos aqueles que mentíamos, agora nós somos aqueles que falam a verdade. O Pai nos capacita a agirmos diferentes, a agirmos em santidade. E o Pai também nos capacita a enfrentarmos as consequências do nosso pecado. O Pai nos ajuda e o Pai ele nos capacita a enfrentarmos o que for junto dele, agindo em verdade, agindo ali em amor.
que nós possamos também ter um coração igual o do salmista que proclama dizendo que para o Senhor, dai-me um coração contrito, né, e quebrantado, dai-me um coração puro, um espírito inabalável, que assim sejamos, que assim possamos viver com um coração arrependido diante do Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo perdão e agindo e vivendo em santidade. E se eu comecei aqui a palavra falando a respeito das Olimpíadas, eu queria contar mais uma história das Olimpíadas, lá do começo das Olimpíadas. No começo das Olimpíadas havia um cara que ele carregava a tocha olímpica. E a pessoa que carregava a tocha, ela passava de cidade em cidade, de cidade em cidade, levando uma mensagem de que as Olimpíadas iriam começar. Assim também somos nós. Se há uma verdade em nós, se há uma transformação em nós, se nós conhecemos uma verdade que nos libertou, de que Deus nos salvou, que Deus nos perdoa, essa mensagem nós também devemos levar em todos os lugares. Nós também devemos levar e anunciar para todas as pessoas. Assim como Davi proclama no seu salmo: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e eles se converterão a ti. Que nós também possamos ensinar, pregar, testemunhar a respeito de que há um Deus que salva, que há um Deus que perdoa os nossos pecados e que as pessoas possam conhecer desse Deus, desse amor, conhecer a respeito de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essa grande tarefa e que nós possamos cada vez mais termos um coração contrito, quebrantado, um coração que se prostra diante do Senhor, um coração puro, um espírito inabalável, que assim possamos viver carregando essa mensagem do reino, carregando essa mensagem de Jesus Cristo, espalhando essa mensagem para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que essa seja a minha e a sua oração. Eu queria terminar aqui pedindo para o Senhor, orando ao Senhor, para que Ele possa nos capacitar a vivermos assim. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, por mais um tempo onde nós podemos aprender do Senhor, ó Pai. Que nosso coração possa ser constrangido, que nosso coração possa ser, ó Pai, direcionado para Ti, que possamos ter um coração arrependido daquilo que fazemos que não agrada ao Senhor, que possamos nos achegar a Ti com confiança, sabendo que o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, e que o Senhor perdoa os nossos pecados, Deus. Que nosso coração possa estar prostrado diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos contigo e nos ajuda a levar essa mensagem para as outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Essa é a minha oração, no nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.